estamos começando hoje a nossa segunda edição do Doutrina em Foco, né, desse ano. Então, para quem nos visita, nós temos visitantes hoje, então sejam muito bem-vindos, todos vocês que nos visitam essa noite. Eu me chamo Michela, sou esposa do pastor Felipe. Estamos há 7 anos aqui, à frente dessa obra, né, com irmãos valorosos, né, irmãos fiéis, leais ao Senhor nesse tempo aqui conosco. E nós temos, então, uma série que nós, há 3 anos, se eu não me engano, nós fazemos essa série, são 3 por ano que nós temos, onde nós damos foco num aspecto da doutrina. Então, essa série chama-se Doutrina em Foco, e cada ano o nosso pastor, né, ele tem no coração dele alguns temas que nós tratamos. O primeiro tema desse ano, da primeira edição do Doutrina em Foco desse ano, foi a unção. Então, todas as quintas, né, de um determinado mês, nós falamos, estudamos sobre a unção. E, a partir de agora, no mês de agosto, nós estamos entrando hoje, primeira quinta de agosto, no segundo tema desse ano, que vamos, então, falar sobre manifestação do Espírito, ou manifestações do Espírito. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, para poder estar dividindo. Eu ensino essa matéria, nós temos, né, dentro do Verbo da Vida, que é o nosso ministério, nós temos uma escola bíblica poderosa, que se chama Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E dentro dessa escola nós temos 24 matérias, e uma dessas matérias tem por nome Manifestações do Espírito. Eu ensino essa matéria desde 2013. Então, é um prazer, uma honra muito grande. Inclusive, segunda-feira, dia 10, eu começo a ensinar Manifestações do Espírito no Rema. E não foi de propósito, né, que o nosso pastor teve essa direção. A gente nem sabia, né, que eu ensinaria matéria no mesmo período, mas aprove ao Senhor que fosse assim. Amém, irmãos? E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Como eu falei para vocês na quinta passada, acredito que tenha sido quinta passada, eu falei para vocês que nós estaríamos muito disponível nessas quintas-feiras, que talvez nós teríamos ensino, mas talvez não. Talvez nós teríamos, né, ensino, nós teríamos um tempo onde nós teríamos exposição da palavra, do ensino da palavra, mas talvez nós teríamos, né, só mesmo um tempo onde nós estaríamos desfrutando da manifestação do Espírito mesmo. Então, nós estamos buscando esse tempo para a nossa igreja local. Então, nós como igreja local, nós temos vivido, vira e mexe, períodos na nossa igreja, nos cultos na nossa igreja, onde Deus ele se move mesmo. Ele se manifesta. Já aconteceu, por exemplo, de nós termos culto onde nós não tivemos palavra. O Ministério de Música começou, né, a ministrar e não tivemos palavra, porque a unção do Senhor ela veio mesmo, invadiu a igreja, e nós permanecemos assim até o final, né, do período de culto. Então, não tivemos palavra. E isso, a última vez que eu conversei com vocês sobre isso, eu estava dizendo que é uma sinalização mesmo de Deus, daquilo que o Senhor pretende fazer, daquilo que o Senhor deseja fazer, né, no nosso meio, como igreja local, como Verbo da Vida em Osasco. E talvez, irmãos, tudo que eu vou estar trazendo para você essa noite, né, guiada pelo Espírito de Deus, essa noite vai ser uma noite onde nós teremos bastante conteúdo. Vou pavimentar, né, tudo aquilo que a gente vai estar vendo a partir das próximas quintas, mas essa noite, então, vai ser uma noite onde nós vamos colocar algumas bases, porque assim o Senhor trouxe para mim, como direção para nós fazermos. E eu quero, assim, que você fique muito feliz com o que você vai ouvir essa noite. Amém? Você se alegre muito com o que você vai ouvir essa noite, porque quando nós somos expostos à mensagem, ao tipo de mensagem que nós vamos ser expostos essa noite, é porque Deus, ele pretende mesmo, ele quer ajustar a gente para um tempo maior,
para um período maior. Amém? Então, na última quinta, eu estava falando com vocês a respeito de Efésios, né? E que todas as vezes que Deus nos chama para um posicionamento, é sempre por um propósito e o fim sempre vai ser proveitoso. Amém, irmãos? Então, essa noite, nós vamos ver muita coisa aqui na palavra e nós vamos ver que o fim será proveitoso. Amém? Então, eu quero que você se alegre. Cada hora que você, estiver ouvindo a mensagem, você lembre disso. Você se alegre, você agradeça ao Senhor, no seu íntimo mesmo. Pai, obrigada, porque eu estou recebendo essa palavra. Obrigada, porque o Senhor está ajustando a minha visão, o meu foco, para que eu possa, então, estar apto para viver tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Amém, irmãos? Então, eu quero falar hoje um pouco com vocês sobre alguns princípios para o avivamento. E como eu falei na quinta passada, talvez soe pretensioso da nossa parte por sermos uma igreja em crescimento, por não sermos uma igreja gigantesca, uma igreja com 500 membros, 1000 membros. Então, pode ser que para alguns soe pretensioso tudo aquilo que nós estamos trazendo como base para aquilo que nós entendemos por dentro que Deus quer fazer no nosso meio. Aquilo que nós entendemos por dentro pelo fato de Deus estar já compartilhando ao nosso coração. Trazendo visões, trazendo palavras, apontando para nós, aquilo que está no coração dele para acontecer aqui. De fato, quando nós mesmos, recebemos essas palavras, a mente às vezes buga. Vou ser bem sincera com você. Às vezes a mente dá aquela coisa, uau, mas, nossa, nós somos uma igreja ainda em crescimento, somos uma igreja considerada ainda uma igreja que está em fundação. Nós somos aqueles desbravadores, como nós temos ouvido aqui, muitas e muitas vezes. Somos aqueles desbravadores, estamos desbravando. E pode soar pretensioso, muitas vezes. Então, eu quero, assim, dizer para você, para que você tenha muita fé. Amém. Amém, irmãos? Você tenha muita fé. Você ajude a gente com fé. Nos ajude em fé, para crer junto com a gente sobre aquilo que Deus tem trazido para nós. Amém? Então, eu falei com vocês na quinta passada, eu quero pegar esse gancho para a gente entrar no que nós vamos tratar essa noite, sobre aquele avivamento, recentemente que nós vimos acontecendo numa universidade lá nos Estados Unidos, onde saíram pessoas de vários lugares, vários cantos dos Estados Unidos e foram para lá. Pessoas saíram do Brasil, de outras nações. Por quê? Porque onde existe um foco de avivamento, eu quero que você entenda isso. O avivamento, onde existe um foco de avivamento, é como se naquele lugar tivesse uma chama, tivesse mesmo um incêndio. Você já viu um prédio incendiado? Você já viu que quando um prédio está incendiado, de longe as pessoas veem a chama? De longe as pessoas veem a fumaça e aquilo chama muita atenção. E as pessoas vão e olham para aquela direção. Então, um lugar onde está acontecendo um avivamento, um foco de avivamento, é um lugar onde as pessoas elas começam a olhar para esse lugar. Então, nessa universidade foi dessa maneira. E aí as pessoas foram para lá. E o Senhor falou ao meu coração, assim eu quero fazer, com o Verbo da Vida em Osasco. Eu quero iniciar um foco de avivamento na cidade de Osasco por meio de vocês. E pode ser, irmãos, que outros pastores, e eu oro ao Senhor que isso esteja acontecendo, que outros pastores de outras denominações, de igrejas aqui em Osasco estejam recebendo a mesma nota. Eu desejo muito, de verdade, de todo o meu coração, diante do Espírito Santo, eu digo isso para você. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Breve aquele que vem, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, Jesus está às vésperas de arrebatar a sua igreja. Então, não se choque com aquilo que você vai começar a ver. Não se espante com aquilo que você vai começar a ver. Então, existem alguns princípios para se viver o avivamento. Amém, irmãos? E eu vou dar uma introdução e eu quero ser bem breve para poder eu entrar
em alguns padrões que nós observamos na palavra de Deus, para que então nós venhamos a desfrutar do avivamento. E você pode me perguntar assim, mas Michela, a gente está estudando sobre as manifestações do Espírito, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque, irmãos, avivamento diz respeito às manifestações do Espírito. Num lugar onde está ocorrendo um avivamento, é um lugar onde os dons do Espírito, eles estão em plena atividade. E os dons espirituais, eles são um sinal para o incrédulo. Então, os dons espirituais são ferramentas que Deus disponibilizou para a igreja de Jesus, para que nós, munidos dela, pudéssemos então operar nas ferramentas, operar nos dons espirituais, para que então os perdidos eles sejam atraídos. Amém? Então, toda vez que alguém é curado, seja de uma cegueira, seja de uma paralisia, seja de uma surdez, isso chama a atenção dos perdidos. Por quê? Porque a medicina não pode fazer isso. O homem por si só não pode promover isso, só Deus pode. Então, todas as vezes, irmãos, que num lugar as manifestações do Espírito elas estão em plena atividade, o que acontece? Esse lugar redunda glória a Deus. Esse lugar dá glória a Deus, esse lugar reforça o poder de Deus. Amém? Como testemunhas de Jesus, como aqueles que dão evidência que Ele está vivo, que Ele é poderoso, que Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Eu e você precisamos desejar operar em todas essas coisas, em todas essas ferramentas. Agora, algo que o Senhor foi trabalhando, tratando ao meu coração e que eu fui anotando com muito cuidado para trazer para vocês. A primeira coisa que eu quero trazer essa noite para você é o seguinte, irmãos: crer em Deus é diferente de temer a Deus. Então, nós vamos falar sobre crer em Deus versus temer a Deus. Nem todo mundo que crê em Deus teme a Deus. Amém? Então, queridos, crer em Deus é o primeiro passo para que a gente possa, então, vir a temer a Deus. Quando eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nas obras dEle, eu creio no sacrifício do Filho dEle por mim, eu creio que Jesus morreu, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que Jesus está hoje à destra da majestade, à destra de Deus nas alturas, eu creio em tudo isso. Mas eu posso passar a vida inteira na igreja, crendo em Deus, vou ser salvo, mas eu posso não temer a Deus. Amém? E qual que é a diferença de crer e temer? Que diferença faz isso na minha carreira? Faz toda a diferença. Por quê? Porque somente os tementes a Deus vão desfrutar dos segredos da aliança dEle. Amém, irmãos? Deus, Ele não compartilha os segredos da sua aliança com todo crente, com todo filho dEle, com todo mundo. Ele compartilha com aqueles que são tementes a Ele. Amém? Então, na palavra, nós vamos ver que Jesus, certa vez, Ele falou assim: você crê em Deus? Vocês creem em Deus? Fazem bem. Até o diabo crê. E treme. E teme e treme. Amém? Essa palavra temor na Bíblia, ela vai ter dois sentidos. Então, a gente precisa estudar qual é o sentido ali que tá dando para ela. Na verdade, para a gente, né, para a nossa tradução, acabou vindo, temor veio como medo. Então, por isso que existe uma confusão muito grande no corpo de Cristo, que muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Então, a gente tem que fazer diferença, amém? Então, ali está falando que o diabo, ele treme, ele tem medo de Deus, ele treme, ele não teme a Deus, o diabo não teme a Deus. Agora, eu e você devemos temer a Deus. Então, ele fala, mas o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: você crê em Deus? Faz bem, até o diabo crê. E eu não estou dizendo, irmãos, que crer em Deus não seja importante. Pelo contrário, crer em Deus é a porta, por onde você entra para que você possa chegar no nível de temer a Deus. Amém. Agora, irmãos, temer a Deus vai exigir de mim e de você buscar a Ele,
nos render a Ele, abrir o nosso coração para Ele, ser obediente aos princípios da sua palavra. Amém? Ser íntimo dEle. Tudo isso que eu vou tocar com você, eu estou dando uma pincelada, mas a gente poderia hoje, por exemplo, ficar só nesse primeiro tópico. Falar só sobre a diferença entre crer em Deus e temer a Deus. Mas, enfim, eu quero só te dar esse entendimento para poder a gente seguir. Amém? Podemos conversar sobre isso numa outra oportunidade. Mas eu quero que você pense sobre isso. Crer em Deus é diferente de temer a Deus. Então, não basta só crer em Deus. Se eu quero ser um agente ativo de um avivamento, eu não vou ser um agente ativo de um avivamento se eu apenas crer em Deus. Eu preciso temer a Ele. Se eu não temer a Deus, eu vou ser um agente passivo dentro de um avivamento. Eu vou ver o avivamento, eu posso até desfrutar de porções desse avivamento, mas eu não serei a pessoa que Deus vai estar usando, vamos colocar essa palavra que a gente entende bem, para promover esse avivamento. Você entende? Amém? Uma outra coisa que eu quero tratar com você, então, vamos para o segundo ponto, que faz parte, de princípios para se viver um avivamento. Então, o primeiro princípio, eu preciso passar do crer apenas para temer a Deus. O segundo princípio, irmãos, que eu quero tratar com você é que eu preciso largar a religiosidade. Eu preciso soltar a religiosidade. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Jesus, ele era extremamente duro, extremamente severo. E eu vou usar realmente essa palavra, severo, porque era isso que ele era. Ele era extremamente duro, ele era extremamente severo com os religiosos. Mas ele não agia da mesma maneira com o povo. Você percebe isso? Com o povo, com as pessoas que o seguiam, Jesus, ele tinha compaixão, Jesus, ele se movia de íntima compaixão, Jesus explicava, sentava e explicava a palavra de uma forma tão simples para que eles pudessem entender. Jesus falava com eles por meio de parábolas que são exemplos da época, então você vai ver muito ele falando sobre agricultura. Ele amava o povo, eu não estou dizendo que Jesus não amava, até porque não existia ódio no coração dele, mas Jesus revelava aos religiosos a indignação divina. Amém? Ele tinha, e eu posso inclusive dizer para você, que ele revelava aos religiosos a ira divina. Amém? Efésios fala, irai-vos e não pequeis. Então, se irar não é necessariamente pecado. Amém, irmãos? Irai-vos, mas não pequeis. Então, tem aí um meio termo. Então, Jesus, ele se irava. Ele ficava indignado com a religião, com os religiosos. Por quê, irmãos? Nós vamos ver, por exemplo, ele falando sobre o cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos. Amém? Então, assim, ele foi crucificado pelos religiosos. A religiosidade, a religião crucificou Jesus. Amém, irmãos? Então, a religião, ela impede a ação de Deus. No ambiente religioso, Deus não age. Ele não age. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque para a gente viver um avivamento, a gente vai precisar soltar a religião. A gente vai precisar, irmãos, de fato estarmos disponíveis para navegar em águas desconhecidas. E nós vamos precisar confiar no Senhor. Nós vamos precisar, por exemplo, confiar na voz do Espírito Santo, naquela impressão por dentro, quando ela te der um impulso, quando ela falar algo para você e você seguir esse impulso. Então, para se viver um avivamento, precisa-se de muita fé. Você precisa estar afinadinho na fé. Por quê? Porque num ambiente de avivamento, o Espírito de Deus, ele se move de formas inusitadas, ele se move de maneira desconhecidas para nós, muitas vezes.
Ele não vai se mover naquele formato que a gente acha que ele deve e precisa se mover. Você está comigo? Eu quero ler um trecho desse livro aqui, eu tenho falado bastante dele para vocês, né? Mulheres Generais de Deus, e eu quero ler um trecho desse livro aqui para você, que fala exatamente sobre isso. Olha só, preste atenção. Aqui, o subtítulozinho aqui é A Chuva do Avivamento em Los Angeles. Los Angeles, então, foi palco, vou dizer assim, né, do maior avivamento da história, dos nossos dias, né? Então, a igreja pentecostal, o neopentecostalismo, a igreja pentecostal surgiu daqui. Aqui os irmãos começaram a falar em línguas, né? E a partir daqui, isso foi se espalhando pelos Estados Unidos, chegou até nós, amém? Então, pessoas que trouxeram o evangelho para o nosso país, passaram pelo avivamento da Rua Azusa. Quantos não conhecem esse avivamento, amém? A gente já ouviu falar. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Os eventos que ocorreram na Rua Azusa sob a liderança de William Seymour estavam inseridos dentro de um grande contexto de avivamento mundial promovido pelo Espírito Santo para preparar a história para o último grande avivamento para o último grande avivamento, para a última colheita. O grande avivamento de Gales, que estava ocorrendo desde 1904, foi um dos fatores responsáveis por alimentar a chama em Los Angeles. Frank Bertlemann, que trocava correspondência com Evan Robert, jovem que foi usado por Deus no país de Gales, espalhava a notícia dos acontecimentos do avivamento galês e incentivava a fé entre aqueles que estavam sedentos por avivamento na América. Foi essa chuva de avivamento que caiu no Angelus Temple, nos dias de Aimee. Então, aqui está falando sobre a biografia da Aimee McPherson, né, que também participou do avivamento de Los Angeles, e a partir dali ela se tornou quem a gente conhece. Em grande poder e manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Houve vários momentos na Bíblia em que a glória de Deus se manifestou de forma especial. E aí ele vai colocar alguns textos aqui, de Crônicas, Daniel, né, vai falar sobre um texto aqui de João também, e vai falar sobre Atos 2, que é o que a gente mais conhece. Atos 2, Atos 4, né, a descida ali do Pentecostes. Então, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas olha só, irmãos, esse trecho que eu vou ler aqui para você, eu travei aqui, li várias vezes ele. E fiquei parada, pensando, olhando, lendo, voltando. Olha só que coisa extraordinária. Se tais manifestações são visíveis nos casos dos principais avivamentos da história da igreja, e aí ele está falando sobre todos esses textos que a gente não leu para ganhar tempo aqui, tá bom? Mas depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Mas ele fala, se tais manifestações são visíveis nos casos dos principais avivamentos da história da igreja e na própria Bíblia, logo, não deveríamos guardá-los como parte natural de Deus operar o sobrenatural? Então, ele está falando, da mesma maneira como aconteceu lá, a gente não deveria guardar isso, o sobrenatural que Deus agiu nesses tempos, né? A gente vê, por exemplo, em Crônicas, quando, e nós vamos ler esse trecho, quando as pessoas, os cantores, não podiam ficar de pé no templo, porque a glória do Senhor enchia todo aquele templo, eles não conseguiam ficar de pé. E ele fala, sobrenatural, por que deveríamos estranhar se as mesmas manifestações se repetissem no nosso meio hoje? Não incorreríamos num grave erro de rejeitar o próprio modo de Deus trabalhar, caso as rejeitássemos? Se tais avivamentos romperam paradigmas e trouxeram grandes colheitas, então não precisamos aprender com eles e perguntar o que nos falta
para que se repita no nosso tempo? Nós vamos ver, irmãos, uma sucessão de avivamentos na palavra e fora da palavra, já nos nossos dias, extremamente parecidas. O Espírito Santo caindo sobre lugares onde as pessoas não tinham mais suas vidas por preciosa, onde as pessoas buscavam por isso, buscavam por essas manifestações visíveis do poder invisível de Deus. Nós sabemos que a presença de Deus habita dentro de nós, mas existe um poder visível que eu e você podemos provar, que nós podemos experimentar. E é esse poder em manifestação, é esse poder em plena atividade que vai atrair, vai chamar a atenção dos perdidos. Vai fazer com que eles se rendam à gloriosa, presença de Deus manifesta para que eles se tornem, então, filhos. Você está comigo? Então, ele fala, um avivamento é um toque da glória de Deus na terra. Olha que incrível, irmãos. Tentar recriar a sua beleza sem o poder do Espírito Santo, com as suas manifestações, é o mesmo que tentar pintar o céu usando um pincel com tinta guache. É o mesmo que pedir para um cego recriar o esplendor do amanhecer numa tela em branco usando lápis preto, ou pedir que um surdo reproduza a 9ª Sinfonia de Beethoven usando cordas de nylon. É o mesmo que achar que você pode reproduzir o encanto do som dos ventos misturados ao barulho, misturando o barulho das ondas do mar soprando uma sopa de legumes. É o mesmo que achar que um bando de 5 pardais pode reproduzir a sinfonia do canto das árvores, das aves da floresta amazônica. Agora, olha só. Crer que é possível pôr ao chão a autossuficiência religiosa, enraizada na justiça própria, sem o poder do Espírito Santo, é o mesmo que acreditar que você pode derrubar uma dessas sequoias de 85 metros de altura, um prédio de 27 andares, com 1.500 metros cúbicos de madeira, com a circunferência média da base de 32 metros, usando uma machadinha de plástico de uma criança de 2 anos que está no jardim de infância. Não é muito forte? Olha isso, irmãos. Crer que é possível pôr ao chão a autossuficiência religiosa enraizada na justiça própria, sem o poder do Espírito Santo. É acreditar em fantasia. Amém? Então, por que eu trouxe o trecho desse livro para nós? Porque eu estou dizendo para você que a gente precisa soltar para viver um avivamento à religiosidade. E que a gente não pode... o que é isso aqui, quando ele fala sobre a autossuficiência religiosa? Quando ele fala a respeito de nós acharmos que nós podemos promover um avivamento no alto da nossa, no auge, nesse nível de autossuficiência religiosa, irmãos. O que é isso? Vou traduzir para você. É nós colocarmos Deus dentro de uma caixa. Somos nós colocarmos Deus dentro de uma caixa. Somos nós acharmos que Deus só pode operar do jeito que a gente acha bonitinho. Somos nós ficarmos incomodados com grito, barulho, gente caindo, gente correndo. Para que isso? Por que isso? Deixa eu te dizer, quando a glória do Senhor vem sobre um determinado lugar e enche aquele lugar, as pessoas não conseguem ficar nem mesmo de pé. Nós vemos em várias porções das Escrituras os profetas falando que quando a glória do Senhor vinha sobre eles, eles caíam, eles não aguentavam ficar de pé. Por quê? Porque o humano, quando funde com o divino, o humano é insignificante diante do divino. Amém, irmãos? A glória de Deus, ela só prova para mim e para você o quanto fraco o corpo humano é diante dele. E que nós precisamos mesmo, nos render a ele. Amém? Então, a
religião, o ambiente religioso, ele vai travar a manifestação do Espírito de Deus. Então, preste atenção. Nós hoje estamos começando a pavimentar, amém? Para aquilo que Deus vai fazer. E eu quero repetir o que eu falei para você. Não se espante quando Deus começar a operar no nosso meio. Não se espante, não fique espantado. Amém, irmãos? Então, eu não estou dizendo com isso que nós vamos abandonar a doutrina. Vamos chutar o pau da barraca, abandonar a doutrina e ficar aqui. Não estou falando isso para vocês. Amém? Por quê? Porque nós vamos ver que a manifestação do Espírito sem doutrina é barulho, bagunça, engano. Amém? Então, é o caos. E nós vamos ver que Jesus ele veio para estabelecer a doutrina. Estabelecer uma doutrina, amém? Mas ele rejeitou severamente a religiosidade. Ele resistiu os religiosos. Por quê? Porque no ambiente, vou repetir, religioso, nós impedimos a ação do Espírito Santo de Deus. Nós impedimos as manifestações do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, essa foi uma introdução para a gente poder... E, de fato, aqui, para a ministração de hoje. Amém? Eu falei para vocês que existe um padrão divino nas Escrituras, que nós vamos ver em todo o Antigo Testamento, e nós vamos ver também no Novo Testamento, que acontece quando Deus ele quer liberar a glória dele sobre nós, de tempos em tempos, por um propósito. Amém, irmãos? E esse padrão é ordem, glória e julgamento. E aí, eu trouxe também esse livro aqui, ó, O Temor do Senhor. Eu leio ele todos os anos, no início do ano, compartilho isso sempre com vocês, né? Já fazem alguns anos que eu leio todo início de ano esse livro. E aqui, esse trecho aqui que eu vou trazendo de ensinamento para você, eu tirei aqui desse livro, amém? Então, se você quiser depois ler, conferir, ver com mais detalhes, adquira o livro, ele é extraordinário. Então, existe um padrão, que é ordem, glória e julgamento. Todas as vezes, irmãos, que nós vemos na palavra que veio um avivamento sobre a terra, antes de vir um avivamento, veio ordem. Depois que as coisas foram colocadas em ordem, veio então a glória de Deus. E onde a glória de Deus está em manifestação, se houver irreverência, há julgamento. Essa é a hora de você falar assim, obrigada, Senhor, porque eu estou ouvindo isso. Lembra que eu te falei? Já te preparei. Fica feliz. Amém? Obrigada, Senhor, porque eu estou ouvindo isso. É para preservar a minha vida. Porque o Senhor quer fazer com que eu seja agente ativo do avivamento e não passivo. Então, se alegre, irmãos. Eu quero que você entenda que isso aqui é motivo de você se alegrar e não ficar triste. Amém? Então, vamos começar por ordem. Eu trouxe 3 momentos pela boca de duas ou três testemunha, toda a palavra seja estabelecida. Amém? Então, eu trouxe 3 momentos aqui para a gente poder ver esse padrão, ordem, glória e julgamento. E nós vamos sempre começar por Gênesis. Amém? Então, lá em Gênesis 1, você pode abrir, ou você pode também acompanhar, se você preferir. Mas lá em Gênesis, então, nós vamos ver aqui ordem. Gênesis 1, do 1 ao 3, a Bíblia vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, aqui nós vamos ver que a terra, ela estava nos originais, e eu prefiro, diz, tornou-se sem forma e vazia. Amém, irmãos? Então, a terra tornou-se sem forma e vazia. Nós sabemos o que acontece a partir de Gênesis 3. Disse Deus, haja luz e houve. E Deus foi botando ordem em tudo.
Deus foi organizando tudo. Amém? É exatamente isso, irmãos, que o Senhor está fazendo conosco, Verbo da Vida Osasco, nessa quinta-feira. Ele está organizando a casa. Ele está organizando as coisas para que a glória dele venha sobre nós. Amém? Então se alegre. Então ele veio, colocou ordem. Nós sabemos que ele foi colocando tudo nos seus devidos lugares, colocando ordem em tudo. Então a glória, a ordem, né, traz a glória. O que traz a glória de Deus não é o muito querer, mas é a ordem. Associada ao muito querer. Nós precisamos desejar, irmãos, mas nós precisamos colocar a casa em ordem. Nós arrumamos a casa, amém? Perfumamos ela toda. Então é isso que a gente está fazendo. Amém, queridos? Então, quando nós vemos aqui tudo nos seus devidos lugares, tudo arrumadinho, aí nós chegamos então em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando tudo estava em ordem, Deus foi lá e colocou ele, a essência dele mesmo, no homem. E o homem então passou a ser alma vivente. Em Gênesis 2:25, a Bíblia vai dizer: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Como eu falei para você, estou pincelando algumas coisas para vocês, amém? Se você quiser saber dessas coisas com mais profundidade, faça o Rema Brasil. Amém. Se você já fez o Rema Brasil, vai lá para suas apostilas, né? E também faça o Aluminar, e você pode ouvir todas as matérias novamente. Amém? E aí, a gente sabe, no Rema nós aprendemos isso, quando nós estudamos a palavra, nós aprendemos sobre isso. O que vestia o homem? Diga, a glória de Deus. Eles eram vestidos pela glória de Deus. Amém? Então, homem e mulher, eles estavam nus, não se envergonhavam. Por quê? Porque eles eram vestidos pela glória. Mas o que acontece mais para frente, irmãos? Acontece que Satanás debocha de Deus. Satanás debocha de Deus, e Satanás vem então e vai até a mulher, conversa com a mulher, a gente sabe muito bem disso, e ele vai então afrontar Deus através do homem criado, através da humanidade criada. E ele vai lá, fala com a mulher, e a gente conhece a história, eles caem, a humanidade, né, comete autotraição contra Deus, prefere acreditar naquilo que Satanás estava falando, do que ficar com a palavra que Deus tinha liberado sobre eles, e houve então julgamento. Você está comigo? Houve julgamento. Onde nós vemos isso? Gênesis 3, 4 e 5, a Bíblia vai dizer: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E ali então, eles decidem, o primeiro casal decide comer, fazer o que era mal perante ao Senhor, e eles foram julgados. A Bíblia vai dizer então que se abriu os olhos deles e eles se viram nus. Por quê? Porque aquela glória que os vestia se retirou deles. Então, nós temos ordem. A ordem, ela vai trazer a glória. E no ambiente de glória, se existe pecado, se existe desobediência, se existe irreverência, há julgamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ver isso ao longo das Escrituras, e foi assim com o tabernáculo. Então, vamos para o segundo exemplo. O tabernáculo, 100 anos se passaram, 100 anos depois disso que a gente acabou de ver. Então, Deus, ele vem até Moisés, e ele dá instruções específicas para Moisés fazer, então, o tabernáculo. O que é isso? Ordem. E ali tinha que ser tudo muito bem feito. Moisés precisava seguir todo o padrão, todos os parâmetros que Deus havia dado para ele. Todas as instruções que Deus havia dado para ele. E deixa eu te dizer, irmãos, eram muitos detalhes. Tinham muitos e muitos e muitos detalhes. Então, ele precisava ficar muito atento. E aí, quando
tudo estava pronto. Então, Deus vai fazer lá, dá toda a instrução para Moisés. Moisés faz o tabernáculo. E aí, quando tudo estava pronto, quando o tabernáculo estava erguido, quando tudo estava nos seus devidos lugares e a ordem divina foi alcançada, então veio a glória. Olha o que a palavra vai dizer em Êxodo 40, a partir do 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aí no 35 a Bíblia vai dizer, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, houve ordem, e a ordem traz a glória. Amém? E aí, dentro desse cenário, preste atenção, os filhos de Arão, tiveram uma brilhante ideia. Brilhante ideia. Dentro desse cenário de glória, eles tiveram uma brilhante ideia. E aí eles foram o quê? Julgados. Porque não se brinca num ambiente de avivamento, irmãos. Não se brinca. Amém? A gente não pode brincar num ambiente de avivamento. Então, nós estamos sendo o quê? Preparados para um ambiente de avivamento. Amém? Então, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles tiveram uma brilhante ideia. Mas aqui, nós vamos ver em Levíticos 10:1, nós vamos ver sobre Nadab e Abiú. Diz assim, Levítico 10:1, eu vou ler na NVI, tá? Essezinho aqui. Essezinho é ótimo, né? Esse versículo aqui eu vou ler na NVI. Diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incenso, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Fogo profano. Essa palavra profano no dicionário Webster quer dizer que demonstra desrespeito ou desprezo pelas coisas sagradas, irreverente. Em outras palavras, irmãos, fogo profano, isso aqui somos nós, tratarmos aquilo que é santo como comum. Não se trata o que é santo como comum. Amém? E aí, quando chega em Levítico 10:2, a Bíblia vai dizer, então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. No 3, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E olha que interessante, irmãos, como termina esse versículo. A Bíblia vai dizer assim, porém Arão se calou. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. O que você entende quando o Senhor aqui diz, eu mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim? Porque nós entendemos isso da seguinte maneira, Deus vai mostrar a santidade dele naqueles que se achegarem nele, perante ele. E aí nós entendemos que nós vamos ficar com o rosto brilhando, que vai ter uma luz nos iluminando, porque Deus está mostrando a santidade dele. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que Deus aqui mostrou a sua santidade, eles sendo fulminados. Amém? Foi dessa forma que Deus mostrou a santidade dele. Não foi promovendo eles. Não foi iluminando o rosto deles. Você está me entendendo? Não foi colocando eles em destaque para que as pessoas olhassem a luz da santidade de Deus neles e crescem em Deus. Não, irmãos. Deus mostrou a santidade deles e foi glorificado diante do povo através do juízo.
Amém? Obrigada, Gisele. Amém, irmãos? Por que eu estou te falando isso? A Bíblia vai dizer, porém, Arão se calou. Eram os filhos de Arão que tinham acabado de serem exterminados pela santidade de Deus. Por quê? Porque santidade não se mistura com pecado. Porque santidade não se mistura com irreverência. Santidade não se mistura com aquilo que é profano, irmãos. Amém? Então, eu quero que você entenda a seriedade daquilo que nós estamos tratando essa noite. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém aqui caia fulminado. O que Deus quer, irmãos, e o que Deus está trazendo para nós é o seguinte: eu quero que aquele que é santo santifique-se mais ainda. Porque eu vou me mostrar. Eu disse na quinta-feira passada e vou repetir. Deus não está pedindo permissão para a gente, para Ele se manifestar aqui. Ele vai. Deus é Deus. Ele não precisa da minha permissão. Ele não precisa da sua permissão. Ele vai se manifestar. E é por isso que Ele está trazendo um ensino para mim e para você. Para que a gente arrume a nossa casa. Porque o recado aqui não é miserável, perdido, infeliz, pecador, eu vou fulminar você. Não, não. O recado não é esse. Filho, santo, lavado, remido pelo sangue. Santifique-se mais, porque você vai cooperar comigo para a grande última chuva que eu vou liberar sobre a terra. Esse é o recado dessa noite. Amém, irmãos? Você não é um verme, você não é miserável, você não está mais na condição da antiga aliança. Você foi recriado, nós fomos recriados. O maior habita em nós. O Todo-Poderoso habita em nós. O Espírito Santo, aquele mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Amém? Aleluia. Então, olha só. Vimos o segundo exemplo. E aí, nós vamos agora para o terceiro exemplo. Por quê? Porque dessa mesma forma, nós vemos esse mesmo padrão no templo. Quando nós olhamos para o templo que Salomão construiu, nós vamos ver esse mesmo padrão divino. Ordem, glória e julgamento, irmãos. Então, 500 anos agora se passam. E aí nós vamos ver a construção do templo. E aí nós vamos ver a ordem na construção do templo. 2 Crônicas 22, a partir do 14. Acompanha comigo, diz assim: eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze, ferro, em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze, e de ferro, que se pode contar. Dispõe-te, pois, e faça a obra, e o Senhor seja contigo. Então, aqui nós vemos o quê? A ordem sendo estabelecida. Nós vemos, então, todo o material necessário para que aquele templo fosse erguido. E nós vimos, então, que a ordem, ela atrai o quê? A glória. Depois que tudo está pronto, depois que tudo está em ordem, a glória, ela vem. E aí nós vamos ver, então, 2 Crônicas 13. Eu acho que é o 13. Lá no 13 e 14. Diz assim, 2 Crônicas, 36. 2 Crônicas 36. Irmãos, não sei qual é o capítulo. Vocês se virem aí, porque eu não sei qual é o capítulo, porque não anotei o capítulo. Mas, enfim, 2 Crônicas, alguma coisa, 13 e 14, vai dizer assim: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu, olha só, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, irmãos, todas as vezes que a glória do Senhor foi revelada, e houve, quanto? 5, 2 Crônicas 5:14, obrigada, meu bem. Todas as vezes, irmãos, que a glória do Senhor foi revelada e houve reverência, houve julgamento. Julgamento foi estabelecido. Então, nesse caso aqui, olha só o que eles provaram, o que eles experimentaram. Houve, né, toda a ordem, fizeram o templo, e aí nós vemos então a glória vindo sobre aquele lugar, a casa sendo cheia da glória. E aí quando nós vamos para 2 Crônicas 36, lá no 14, nós vamos ler do 14 ao 19, é um pouquinho extenso, mas se atente na leitura. Olha só o que aconteceu aqui. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo anunciavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam os seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os seus muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Mas olha só, irmãos, olha que interessante. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, faziam o quê? Zombavam. E não davam ouvido, desprezavam a palavra. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver aqui que houve o julgamento. Por quê? Porque num lugar onde a glória de Deus está estabelecida e há irreverência, há pecado, há contaminação, há julgamento. Amém? E aí eu quero ler com você o que é a glória de Deus, rapidamente. Porque a gente, eu durante muito tempo, eu achava que a glória de Deus era aquilo que ela não era. Muitas vezes nós, ministros especialmente, nós incorremos nesse erro. A gente está num culto, a gente está ministrando a palavra, e a unção do Senhor, ela vem de uma forma tão sobrenatural, tão poderosa, e ela alcança a nossa vida, e a gente fala, irmãos, a glória do Senhor está aqui. Irmãos, sem brincadeira, se a glória do Senhor estivesse aqui, a gente estava tudo ferrado. A gente estava tudo lascado se a glória do Senhor estivesse aqui. O que a gente prova é da unção do Senhor, mas da glória dele não. Mas só que Deus está preparando a terra para ela receber os níveis de glória que vão vir. E ele, já falei, não pede permissão. Ele não pede permissão. Ele simplesmente manda e acabou. Qual é a minha e a sua? Ficar pianinho, né? Botar a nossa viola no saco, ir para o quarto, orar, se purificar mais ainda, se santificar mais ainda, para não ser pego desprevenido. Está pronto.
Amém? Então, eu ouço muitos ministros falando isso, eu já falei muito sobre isso. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu falei, meu Deus, graças a Deus, Senhor, o Senhor não ouve a gente, muitas vezes. Vem com sua glória. E ele falando, até parece, se eu for com a minha glória, vocês estão em maus lençóis. Amém, irmãos? Então, olha só, vamos lá. A gente já está concluindo, porque eu quero que a gente tenha um tempo para a gente poder orar e buscar. Amém? Vamos lá. A glória do Senhor. Primeiramente, a glória do Senhor não é uma nuvem. Alguns podem perguntar, então por que se menciona uma nuvem quase todas as vezes que a glória de Deus se manifesta nas Escrituras? O motivo é este: Deus se esconde na nuvem. Ele é magnificente demais para que a humanidade possa contemplá-lo. Se a nuvem não cobrisse a sua face, todos ao seu redor seriam consumidos e morreriam imediatamente. E aí ele vai citar Êxodo 36, 18 e 20, que diz assim: Então ele, Moisés, disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, não me poderás ver a face, porquanto nem homem nenhum verá a minha face e viverá. A carne mortal não pode permanecer na presença do Santo Senhor em sua glória. Paulo disse, 1 Timóteo 6, 15 e 16, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Hebreus 12, 29 nos diz que Deus é fogo consumidor. Ora, quando você pensar sobre isso, não imagine um fogo proveniente de madeira. Um fogo consumidor não poderia ser contido nos limites da sua lareira. Deus é luz e nele não há trevas. O tipo de fogo que arde em sua lareira não produz luz perfeita. Ele contém trevas, ele é acessível e você pode olhar para ele. Então, vamos passar para a luz mais intensa. Imagine o feixe de um raio laser. É uma luz muito concentrada e intensa, mas ainda não é a luz perfeita. Por mais luminosa e poderosa que seja, ela ainda contém trevas dentro do fogo da sua luz. Paulo disse a Timóteo que a glória de Deus é luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Paulo podia escrever isso com muita facilidade, porque ele experimentou uma certa medida dessa luz na estrada para Damasco. Ele relatou a sua experiência desse modo ao rei Agripa, Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. Paulo disse que essa luz era mais clara que o sol do meio-dia. Pare um instante e tente olhar diretamente para o sol do meio-dia. É difícil olhar para o sol, a não ser que ele esteja coberto por uma nuvem. Deus, em sua glória, exerce esse brilho infinitamente. Paulo não viu a face do Senhor, ele só viu a luz que emanava dele. Por isso, teve de perguntar, quem és tu, Senhor? Ele não podia ver a sua forma, as suas afeições do seu rosto. Ele estava totalmente cego pela luz que emanava da sua glória, que sobrepujava até o brilho do sol do Oriente Médio. E aí ele vai falar muitas outras coisas, mas só até aqui. Você entende, irmãos, o que é a glória de Deus? A glória de Deus, ela vai revelar o próprio Deus. Amém? E aí, nós precisamos estar bem cientes daquilo que a gente tem desejado e nos preparar mesmo, não com medo, mas com temor. Por isso que eu falei com vocês, nós começamos esse culto falando a diferença de crer e temer. Então, Deus está nos chamando para um lugar de temor a Deus. Amém? Então, a glória de Deus está revelada em Jesus. Eu quero concluir
com Atos, você não precisa abrir, porque eu vou só fazer alguns saltos aqui em Atos, porque aqui em Atos nós vamos ver esse mesmo padrão. Nós vamos ver ordem, glória e julgamento. Atos 1, nós vamos ver a ascensão de Jesus. Atos 1, Jesus ele vai dizer para eles ficarem reunidos no mesmo lugar, até que eles sejam, revestidos. Então ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele dá as instruções para aqueles discípulos, Então aqui, instrução, ela vai remeter então à ordem. E aqueles discípulos seguem essa ordem de Jesus. E quando nós vamos ver em Atos 2, nós vamos ver a descida do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. A partir dali, quando o dom de línguas cai sobre eles, eles vão ser cheios do Espírito Santo, eles começam então a se espalhar, eles começam a ir, eles começam a levar o Evangelho, começam a falar a palavra. E eles se tornam outros crentes. Eles se tornam outros crentes. É interessante uma coisa aqui. Antes deles serem cheios do Espírito Santo, só mesmo por curiosidade para você poder ver o que o poder do Espírito Santo faz com o crente. Em Atos 1 ainda, a partir do 15, vai falar sobre a escolha de Matias. Judas tem remorso por ter traído Jesus, se enforca, e aí eles vão escolher Matias. É muito interessante que Atos 1:26, eles vão dizer como é que aqueles discípulos escolheram Matias. Eles escolhem Matias de que maneira, irmão? Sendo guiados pelo Espírito? Não, lançando sorte. A Bíblia vai dizer, e os lançaram a sorte, vindo a sorte recair sobre Matias. Assim, eles escolheram o cara que iria substituir Judas, ia passar a ser parte da turma deles, para que eles, então, seguissem com a ordem de Jesus. Mas aí vem, então, a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele vem sobre você, sobre mim, e nós passamos, então, a falar em outras línguas, irmãos, é um upgrade surreal que o crente tem. Por quê? Porque a oração em línguas, o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica do falar em outras línguas e essa prática no nosso dia a dia, vai trazer muito, mas muito, muito, muito amadurecimento para o crente. De fato, a Bíblia nos ensina que é uma habilitação para que a gente se torne, então, testemunha. Nós acabamos de ler, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você está comigo? Então, guardou isso. Antes do Espírito Santo, lançando sorte. Para poder saber quem era que ia ocupar a vaga. Depois do Espírito Santo, o primeiro discurso de Pedro. Nós vamos ver que Pedro vem, faz um discurso aqui e 3.000 pessoas são salvas. Depois do Espírito Santo ter vindo sobre eles. Amém? Mas vai acompanhando comigo. Então, nós vamos ver a descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas sendo batizadas e salvas. Aí a Bíblia vai dizer como os convertidos viviam, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor. Olha a palavra aí. Em cada alma havia temor. E quando há temor, há o quê? Prodígios. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pulando para o 3, a cura de um coxo. Uma pessoa que não andava, passou a andar. Porque eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles tinham temor, e o temor atraiu, então, a glória. E aí, vem o discurso de Pedro no templo, porque dá um rebuliço quando eles curam essa pessoa, esse coxo. Vocês sabem disso, eles vão parar no chilindró, na cadeia. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja orava por eles, amém? E aí eles estão lá, perante o sinédrio, a igreja fazendo oração incessante por eles, a ponto, irmãos, de tremer o lugar. Então, eles são soltos e tudo mais. E aí, um casal tem a brilhante ideia. Sempre um, né? Que não seja você. Que não seja eu. A brilhante ideia. A ordem veio. A ordem atrai a glória. Eles estavam vivendo esse nível de glória. Um casal tem a brilhante ideia. Ananias e Safira.
que eles fazem? Eles mentem ao Espírito Santo. E você sabe o que aconteceu com eles. Eles foram julgados. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando eles são julgados, a Bíblia vai dizer, no 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Eu mostrarei a minha santidade aos que vierem até mim. A gente tem que prestar atenção sobre isso. Porque aqui Deus mostrou a santidade dele. Eles caíram fulminados. Porque mentiram a Deus. Mentiram ao Espírito Santo. Num ambiente de avivamento. Amém, irmãos? Só porque eu toquei no assunto lá de Matias, o Ministério de Música pode vir, por favor. Menos o Gesiel, por enquanto. Mas o Ministério de Música pode vir aqui, por favor. Lembra que eu falei para vocês sobre a escolha de Matias? Que foi lançado à sorte? Isso antes do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, em Atos 6, nós vamos ver a instituição dos diáconos. Nós conhecemos muito bem, nós vemos o quê? Que há uma discussão entre as viúvas, não é verdade? E aí, havia lá murmuração, discussão entre as viúvas dos helenistas e dos hebreus. E aí, o que acontece? Os apóstolos vão escolher pessoas para poder assumir a função que hoje a gente chamaria de assistência social. Mas olha só, depois do Espírito Santo, como é a escolha desses homens. Vamos lá. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Já não é mais sorte. Porque agora eles estão maduros. É outro nível de crente. Por quê? Porque agora eles foram cheios do Espírito Santo. Tem comunhão com o Espírito Santo. Tem comunhão com Deus. Através da oração em outras línguas. Amém, irmãos? E aí, a escolha é dessa maneira. Mas o que eu quero que você guarde sobre o que a gente está falando aqui? Deus deseja muito mais do que eu e você, que o avivamento venha sobre nós. Mas nós precisamos pavimentar. Nós precisamos colocar ordem na nossa casa. E nós vamos orar agora, nesse período, e eu gostaria que você se consagrasse mesmo ao Senhor. Diante de tudo que você ouviu, você colocasse diante do Senhor o desejo do seu coração. Se você perceber a necessidade de se arrepender sobre algo, de pedir perdão ao Senhor sobre algo, peça perdão também. Arrume mesmo, irmãos, a sua casa. Porque é o que eu te falei, Deus ele não vai te pedir permissão para vir sobre esse lugar. Ele não está pedindo permissão para a gente. Ele está nos anunciando aquilo que ele vai fazer. E ele está nos preparando para que ninguém fique de fora. Amém.